Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal no YouTube do portal Finsiders Brasil. Meu nome é Leia De Luca, sou jornalista, uma das sócias fundadoras do portal, e hoje eu estou aqui com Felipe Moraes, que também é sócio, um dos fundadores e CEO da Bambu, que é um marketplace, né, de dívida estruturada independente, e que está aqui há 2 anos só, mas já cresceu bastante, está cheio de planos para esse ano, ele vai contar para a gente, né, Felipe? Então, Sim. Vamos começar por aí. Eu queria, então, antes de você começar a falar, agradecer, muito obrigada pela sua presença aqui, e vamos lá, conta para a gente o que a Bambu faz e o que ela espera para 2024. Eu que agradeço a oportunidade, Leia. Espero aqui ser bastante claro para que todo mundo aproveite aí. Bom, a Bambu nasceu com um propósito, né? Como a Leia falou, há 2 anos. Desde o começo a gente tem o espírito de ser uma plataforma B2B, né? E como quase todos os setores da economia, a plataforma já é uma realidade, né? A gente entende que no mercado de capitais, principalmente para o mercado institucional, né? Quando a gente fala institucional do lado do investidor, ainda não existe nenhuma plataforma que possa oferecer acesso, né? Onde os investidores consigam encontrar diversas oportunidades ali de dívida estruturada, né? Independente do tamanho, para que eles possam analisar de uma forma rápida, diligente, e aí foi nesse intuito que a gente montou a Bambu, né? A Bambu atua como qualquer plataforma em 2 frentes. De um lado, a gente tem os originadores do crédito, né? Que são as empresas que buscam a dívida no mercado de capital, e nisso a gente é super agnóstico, a gente atua com fintechs, empresas de real estate, empresas do agro, inclusive a gente já fez emissões em todas essas áreas, né? No ano 1 a gente já fez. E essas empresas, quando elas buscam a dívida, elas vêm até a Bambu e a gente atua muito parecido com um banco de investimento nesse caso. A gente tem um time que estrutura a dívida, analisa se essa dívida é uma dívida viável, qual é o melhor veículo. Nós temos uma securitizadora interna, então as debentures a gente faz tudo em casa. Isso faz com que a gente seja muito mais ágil e controle toda a informação durante o processo. Quando é um FDIC, a gente tem parceiros, né, que são os administradores do FDIC. E a grande vantagem da Bambu, no momento que a gente está falando com a empresa que quer buscar dívida, é que a gente se conecta ao RP dessa empresa para ter informações em tempo real da saúde financeira dela, ou da carteira dela, caso ela empreste, né, seja uma fintech. Isso traz bastante transparência e agilidade para o processo. Uma vez que a gente estrutura essa dívida e depois que a gente se conectou à companhia, toda essa informação vai para o marketplace. Aí entra a segunda grande vantagem. Esse marketplace é um marketplace criado por nós, que já está live há 1 ano. Nesse marketplace entram os investidores institucionais, depois de assinarem um acordo com a gente de confidencialidade, e lá eles têm acesso às oportunidades. Então a gente está facilitando o que você já tem no dia a dia com coisas como iFood, Magazine, todo tipo de plataforma. Agora a gente trouxe isso para a experiência institucional. O institucional, quando ele acessa a plataforma, ele encontra toda a informação daquela transação. Então, os documentos jurídicos, os termos de cessão, caso seja um deal securitizado, e as informações em tempo real que a gente buscou lá no RP do emissor. Então, a Bambu nasce já como um player importante para o mercado, porque a gente faz essa conexão entre o ativo, né, que é a empresa, e o passivo de uma forma inteligente, transparente, né, totalmente digital. Então, esse é o nosso grande propósito, e há mais ou menos já quase 2 anos a gente está operante, e aí eu posso continuar aí depois, se você quiser. Legal. Eu falo um pouco desse ano aí. Sim, eu queria te perguntar antes, que você falou alguma coisa que eu fiquei interessada em saber. Você disse que vocês são praticamente um banco de investimento digital, né? Mas o que vocês não fazem que um banco de investimento digital faz? Quais são as diferenças e as vantagens da Bambu? E também eu queria perguntar se vocês são uma DTVM já ou não, ou vão querer ser um dia. Perfeito. Como eu disse, a gente começou efetivamente no começo de 23, né? Em 22, final de 22 a gente terminou a captação, no começo de 23. Começo de 23 até o final do ano, a gente não operava como um distribuidor. A gente até hoje não é uma DTVM, mas eu vou chegar lá. Mas nesse primeiro ano, a gente faz exatamente o que um banco de investimento faz
quando quer levantar dívida para uma empresa. Então, a gente entende a demanda da empresa, estrutura a dívida, né? E quando a gente securitiza ela, que a gente tem securitizadora, a gente tem autorização para vender essa dívida, né? Então, isso a gente já fazia, porque a nossa securitizadora já está há um certo tempo operando. No final do ano passado, a CVM, junto com a Ambima, ela nos deu autorização via uma resolução chamada 161, que nos possibilita, a gente passou por uma diligência, uma auditoria, né, todo um escrutínio muito positivo, que possibilita a gente liderar coordenação, né, ser o coordenador líder de ofertas, né, públicas. Então, isso é quase que uma DTVM, só não é uma DTVM porque a gente não pode fazer o mercado secundário. E isso, para a gente, antecipou um projeto que a gente já tinha de ter uma DTVM, porque a gente não ia usar um marketplace só para vender produtos que a gente ia securitizar. A ideia é usar o marketplace para que outras empresas que tenham produtos securitizados, inclusive até bancos que tenham deals pequenos, assets que têm cliente já que quer levantar uma dívida e já tem a dívida estruturada, possam usar a nossa plataforma para que a gente possa vender a dívida lá dentro. Isso sim é uma coisa escalável. Então, desde o final do ano passado, quando a gente aplicou para ter a resolução do 61, o nosso plano de negócio foi acelerado. Então, antes disso, a gente só podia distribuir negócios que fossem estruturados pela própria Bambu. Isso limitava um pouco o nosso market share, porque isso era só transações que eu ia atrás, securitizava. Agora não. Eu tenho uma plataforma, se eu tenho diversos investidores, eu posso agora chegar e começar a vender esse acesso que eu tenho aos investidores para outras empresas que já têm o cliente, né, que já tem o deal estruturado. Isso foi uma mudança de paradigma muito grande nossa, que a gente imaginava que ia acontecer só daqui a alguns anos, quando a DTVM estivesse aberta. Então, a gente, para esse ano, imagina que a gente vai quase que triplicar o número de transações que a gente teve do ano passado, né? E grande parte dessas transações através de deals que foram originados, né, e trazidos por terceiros. Esses terceiros quem são? Pode ser uma asset, pode ser um banco que queira, que tem um deal pequeno, abaixo do que ele normalmente está acostumado a trabalhar, mas que ele não quer perder o cliente, ele quer distribuir com a gente. Pode ser uma consultoria que não tem área de distribuição, porque nem pode distribuir, e usa a gente para distribuir. Então, isso para a gente foi uma iniciativa muito positiva da CVM da Ambima para descentralizar, né? O mercado hoje de distribuição é concentrado em poucos bancos. E a gente foi a primeira fintech a ter isso. Legal. Felipe, agora, então, você falou que essa resolução que ela cria, né, a figura do coordenador, né, de ofertas, de ofertas, enfim, que ele acelerou um pouco os negócios, acelerou bastante os negócios, e aí vou fazer aquela pergunta que não quer calar, né, e o break-even? Quando então, vem? O nosso negócio é um negócio bastante enxuto, né, a gente tem um time de 20 pessoas, não deve crescer mais do que isso, por ser até a próxima, vamos dizer assim, etapa nossa, que é uma etapa onde a gente vai buscar uma captação um pouco maior, e a gente deve break-even em coisa de 2, 3 meses, né? Então, isso é uma coisa que já vinha no nosso plano desde a incepção da Bambu, né? No ano 2, a gente já tinha que estar break-evado, porque eu entendo que quando a gente controlar os nossos KPIs, saber onde investir, etc., e com o break-even a gente consegue controlar o nosso destino. Então, isso deve acontecer próximo ao final do primeiro semestre já. Como eu disse, a gente fez 6 transações ano passado, a gente está indo para a 4ª já. Então, eu entendo que o caminho que a gente está traçando está super sólido para a gente break-even. E uma vez que a gente break-even, consegue provar que os deals de terceiro é uma realidade e a gente começa a trazer clientes. E para cada cliente que eu distribuo, é mais um investidor que compra os produtos nossos. Para cada transação que a gente faz, é 1, 2 investidores que compram as dívidas. Você vai criando um efeito de rede muito poderoso, que são grandes investidores que começam a falar da nossa plataforma e começam a se acostumar a olhar as transações no jeito que a gente mostra, que é de um formato digital, com a informação da companhia em tempo real. Então, isso é poderoso. A gente, de forma consistente, vem crescendo, trazendo investidores poderosos e conhecidos para a plataforma, que vão conhecer a Bambu como o único lugar que ele pode encontrar deals de terceiro de forma independente, porque a gente não tem balanço, eu não faço nenhum julgamento se aquele deal é bom ou ruim, eu simplesmente estruturo e mostro para o máximo de pessoas,
e eu não tenho fundo, eu não compito com nenhum investidor. Né? Eu tento ser aqui o player que simplesmente junta as pontas. Né? Certo, legal. Aí você falou que foram 6 negócios no ano passado e já foram 4 esse ano em 4 meses, é isso, né? Isso. Você tem um volume total que vocês negociaram? Vocês abrem isso? O ano passado, entre a gente assessorar e distribuir, deu quase 100 milhões, e para esse ano a gente espera próximo de 500. Porque não Legal. só a gente vai triplicar, a gente quer triplicar o número de transações, mas aumentar um pouco o ticket. Então, o que a gente vinha fazendo 15, 10, 20 milhões, a gente já está começando a fazer 20 só esse ano. Como se fosse o... Então, a ideia é que a gente comece a aumentar o ticket, né? Pegar empresas maiores. Os nossos próprios clientes também fazem transações maiores depois. Conforme eles crescem, eles precisam de transações maiores. Então, a ideia é que esse ano a gente transacione aí pelo menos $500 milhão. Felipe, e vocês conseguiram um aporte de investidores no começo, né? Conta para gente como é que foi esse começo de vocês e o que foi que levou vocês, fala também do começo da história, né, da Bambu, o que foi que levou à criação desse marketplace. Então, eu antes da Bambu, eu era sócio de uma gestora de Venture Capital chamada Inova Capital. Então, já estou acostumado a olhar a tecnologia e a gente tinha um foco bastante em B2B. Então, eu vi diversas empresas que eram single product virarem plataforma. Então, eu vi muita coisa que deu errado, certo, etc. O Arthur veio do iFood, que talvez seja a plataforma de maior sucesso aí no Brasil. Então, era muito natural que a gente juntasse as duas coisas. Né? Eu, que sempre trabalhei no mercado de capital, né? Ou fazendo investimentos em empresas de tecnologia ou indústrias, né? Que foi até antes da Inova, e o Arthur, que ajudou a construir o iFood. Então, foi muito natural a gente se juntar e combinar essas duas coisas, mercado de capital com tecnologia. Então, disso a gente começou a estudar e viu que tinha um espaço gigantesco para você ser um player independente, focado em juntar ativo, que é a empresa, e o passivo. Né? Quando a gente começou, a gente tinha simplesmente, eu e ele, né, um conceito dentro de uma apresentação e um sonho. Né? Isso aqui é um projeto de vida meu e dele para a gente ficar aqui décadas, com certeza, pelo potencial. E aí, pela nossa rede de relacionamento, né, a gente já vinha do mundo de investimento, a gente falou com alguns fundos, somos muito gratos, principalmente ao GFC, que foi o fundo que ancorou, foi o primeiro fundo que nos deu um cheque, sinalizou, né? E uma vez que a gente conseguiu ter o cheque do GFC, eu consegui falar com diversos outros fundos, que alguns foram aceitando, aí entrou a Atman, que é um fundo também de fora, apesar de ser tocado por um brasileiro, ele fica sediado nos Estados Unidos, e a gente tem 30 anjos, né? Que são pessoas que trabalharam comigo, trabalhavam com o Arthur, pessoas que são do mercado de capital que gostaram da tese. Então, a gente é muito sortudo, vamos dizer assim, com a base que a gente tem de sócios, né? E isso aconteceu durante o ano de 22. No final de 22, a gente fechou a captação total de $4 milhões, né, que é pública. E aí eu comecei a contratar o time, né? Esse foi o grande desafio, né? Começar a contar o nosso sonho. Principalmente a gente começou a trazer gente do mercado financeiro, né? Porque se a gente ia estruturar a dívida, tinha que trazer um time de primeira linha para fazer isso. Começou a formar o time de tecnologia. A plataforma, como marketplace, ficou live no comecinho de 23. Foi quando a gente podia abrir ela para os investidores. Então, a gente está operando aí 1 ano e 4 meses, né, 16 meses. Então, esse é um pouco da história, por que o Arthur decidimos em montar a Bambu. E o mercado de dívida, ele é um mercado gigantesco, né? Só para vocês terem uma ideia, por ano são emitidas mais ou menos R$500 bilhões em dívida. Então, todo ano é um mercado novo de 500 bilhões. Isso de dívidas novas, fora o mercado secundário, que você pode trabalhar as dívidas de estoque, né, as dívidas antigas. Então, é um mercado muito grande, é um mercado que vem crescendo bastante no Brasil. Esse ano, com a queda do CDI, ele tem nos ajudado. O ano passado foi desafiador, porque era um CDI mais, né, machucava um pouco mais as empresas, poucas empresas conseguiam captar nas taxas que estavam. Então, esse ano também a gente vê uma melhora já na economia. Teve o efeito Americanas e da Light no ano passado também, que esse ano ainda, graças a Deus, não tem nada. Então, resumindo, essa é a história nossa, né? A gente olhou um mercado muito grande, um mercado que tem um desafio intelectual
muito interessante. A gente trabalhava já nesse mercado, combinamos as forças, conseguimos 2 fundos muito legais, com dinheiro para a gente conseguir montar um time bom, forte, e agora é trabalhar, né? Executar o projeto. Né? Legal, Felipe, tá ótimo, viu? Muito obrigada novamente, boa sorte aí, Nada. parabéns pelo que Obrigado. vocês fizeram até agora. E vamos ver, no final do ano você vem aqui me contar se tudo que Fico à você disposição. previu realmente aconteceu ou se foi um ano melhor ainda.